Terminou no Castelão, vitória do Botafogo 2-0 em cima do Ceará. Botafogo voltando a vencer, como eu já tinha adiantado para vocês. Era um jogo que o Botafogo não precisava fazer uma partida extremamente bonita, até porque o Botafogo estava cheio de desfalques. Mas era muito importante o Botafogo conseguir esse resultado de vitória para se manter vivo nessa disputa pelo G4 e também para dar uma resposta ao seu torcedor, já que o Botafogo vinha de resultado muito desfavorável, né? Tinha tomado um 3-0 no clássico contra o Flamengo. E o Botafogo correspondeu. E tivemos alguns pontos positivos para a gente destacar dessa partida do Botafogo no jogo de hoje, porque tiveram alguns jogadores que deram uma resposta melhor do que outros que vinham jogando. E talvez o técnico David Ancelotti pode ter ganhado um norte sobre a sua escalação, que deve ser considerada titular, os jogadores que devem ser os 11 iniciais do Botafogo. Vamos lá. O jogo começa um pouco truncado, né? O Ceará tentando ficar um pouco mais com a posse de bola, tentando pressionar mais o Botafogo, o que era natural porque o Ceará tá jogando dentro de casa. Mas já desde o início do jogo, dá pra gente perceber que o Botafogo tem um refino técnico melhor do que o Ceará. O Botafogo tem jogadores de mais qualidade técnica e isso decide jogos. Hoje o Botafogo não veio com o Savarino jogando como meio armador e o Correa iniciou o jogo. E aí muda tudo, né? O Correa joga como camisa 10, um segundo atacante a gente pode dizer. O Cris Ramos joga como esse centroavante, que o Arthur Cabral tinha sentido um problema na mão. O Matheus Martins inicia jogando pela esquerda, mas é substituído ainda no início do primeiro tempo, entre o Jefinho no lugar dele, que inclusive marca um dos gols da vitória do Botafogo. E na direita quem iniciou jogando foi o Santi Rodrigues. E aí ele também teve uma mudança muito grande no meio de campo, porque o Marlon Freitas, que é um dos pilares desse time, não estava disponível, estava suspenso, então iniciou com o Nilton com um pouco mais de liberdade para jogar e o Alan como esse primeiro volante. E cara, o primeiro gol do Botafogo tem participação de todos esses jogadores, eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. E ele veio com a dupla de zaga, com o Marçal e com o David Ricardo, Vitinho na lateral direita e Cuiabano na lateral esquerda, com o Léo Link no gol. E o Botafogo consegue marcar o seu primeiro gol aos 38 minutos do primeiro tempo. E os detalhes que você não percebeu desse primeiro gol do Botafogo foram esses aqui. O Tuco Correa joga muita bola, o torcedor do Botafogo tem que ter paciência com ele, se liga só. E o primeiro gol do Botafogo surge dessa maneira aqui, a gente vê uma construção do Botafogo na saída de 3+1, a gente tem o Alan descendo, né, para ajudar nessa construção, junto com o David Ricardo e junto com o Fernando Marçal. E o Nilton tem um papel muito importante, que inclusive a gente vai ver nesse gol do Botafogo, de jogar atrás desses dois jogadores do Ceará. O Ceará marcava no 4-4-2 e tinha o Pedro Raul e o Lucas Mugni aqui. O Alan vai pegar essa bola, analisa qual é a melhor possibilidade, então ele dá esse passe no Nilton. O Nilton, antes de receber a bola, já tinha dado a primeira quebrada de pescoço para ver quais eram as melhores possibilidades. Não tem pressão no Nilton, então ele tá calmo para conduzir a bola, e o Botafogo fazia muito isso no jogo de hoje. O Santi Rodrigues, que era o ponta, entrava como um meia. Tu vê o Santi Rodrigues entrando como meia e o Vitinho dando amplitude na lateral. E o Jefinho também entrando por dentro e dando essa amplitude pro Cuiabano na lateral esquerda. E você tem o Correa fazendo a movimentação que é totalmente essencial para esse gol do Botafogo. O Nilton carrega a bola, espera a marcação saltar em cima dele para abrir espaço pro Santi Rodrigues, aí o passe sai de esquerda. E olha só essa movimentação do Correa, como é que vai abrir completamente a defesa do Ceará, que tá bem encaixada até o momento. Olha só, o Cris Ramos tá encaixotado entre os dois zagueiros do Ceará. Um gol sequer. O Santi recebe a bola, dá a primeira olhada, vê o Cris Ramos, mas o movimento do Correa é que abre a defesa do Ceará. Olha como é que o zagueiro do Ceará vai acompanhar essa movimentação do Correa, que vinha atacando esse espaço entre o zagueiro e entre o lateral do Ceará. Olha como é que abriu a janela de passe e aí a enfiada de bola milimétrica do Santi Rodrigues pro Cris Ramos, que domina e bate na saída do goleiro. Essa movimentação do Correa foi completamente essencial para sair desse gol do Botafogo. Um gol muito bem construído, desde lá de trás, de pé em pé, com boa movimentação. Pontos para o Correa. Ótima movimentação que muitas vezes não é percebida pelo torcedor, mas aqui estou eu para te mostrar. E o Botafogo consegue segurar esse resultado até o jogo ir para o intervalo. O Marçal salva uma bola em cima da linha. O Botafogo estava sofrendo muito no primeiro tempo com essas jogadas de faltas próxima à área. O Ceará estava conseguindo levar perigo nessas bolas cruzadas para a área, mas o Botafogo consegue sustentar até o intervalo. Vai para o vestiário com essa vantagem de 1-0, que é completamente essencial. E no segundo tempo, o Ceará obviamente iria se expor mais. Vai deixar espaço para o Botafogo jogar. Então o Botafogo, no segundo tempo, faz uma marcação com um bloco mais baixo na maior parte do tempo, um bloco médio e bloco baixo, deixava o Ceará em alguns momentos com a posse de bola, mas o Botafogo marcava bem, tirava os espaços do Ceará, tanto que você não viu o Ceará infiltrando em momento algum por dentro. O Ceará tentava toda hora esses cruzamentos dos 3/4. Poucas vezes também o Ceará chegava na linha de fundo para cruzar. E aí tinha algumas brigas lá dentro da área, do Pedro Raul, com o Marçal, com o David Ricardo,
mas o Botafogo estava conseguindo controlar muito bem o ímpeto do Ceará. As jogadas de maior perigo do Ceará na segunda etapa foram algumas finalizações de fora da área do Vina, mas nada assim muito grande. Por outro lado, o Botafogo estava com bastante espaço para jogar. Por algumas oportunidades, se o Botafogo tivesse caprichado melhor, poderia ter feito o segundo gol antes. Teve uma bola que o Cris Ramos escora pro Vitinho, que quase ele entra ali de frente pro gol para marcar. Tiveram algumas situações realmente boas pro Botafogo. Tava faltando encaixe no último passe pro Botafogo já fazer o segundo gol na partida. E os detalhes do segundo gol do Botafogo contra o Ceará, o gol do Jefinho, que você não percebeu, eu vou te mostrar agora. E o segundo gol do Botafogo surge com a grande jogada do Vitinho, muito criticado Vitinho. Ele sustenta o primeiro contato, dá a primeira mapeada, aquela olhada pra dentro da área. E ele já identifica uma vantagem pro Botafogo lá no segundo pau. Ele já busca logo o seu centroavante, o cara mais alto que é o Cris Ramos. E ele também vê que tem o Cuiabano lá, tem alguns jogadores do Botafogo no segundo pau. Novamente, quando ele já tá chegando próximo da linha de fundo, ele dá novamente mais uma olhada, mais uma quebradinha de pescoço. E aí ele já decide que ele vai cavar essa bola lá no segundo pau. Ele sabe que tem um jogador baixo do Ceará marcando o Cris Ramos. E o Cris Ramos vai vir de frente, de encontro à bola. Essa bola vai vir sem peso, olha só. Essa bola sem peso favorece o Cris Ramos. O Cris Ramos consegue fazer um ótimo cabeceio, diga-se de passagem. Essa bola bate na cabeça do Marlon e vai no travessão. E o Jefinho, muito atento ao rebote, espera os dois jogadores do Ceará baterem cabeça, né? Os dois bateram cabeça. O Jefinho, que não tem nada a ver com isso, esperto, ver os dois jogadores do Ceará desorientar o que aconteceu com a bola. O goleiro também demora um pouco a reagir. O Jefinho ajeita, essa puxada do Jefinho foi qualquer coisa. Ajeita, deixa essa bola pra uma bicicleta e faz esse golaço aí, o Jefinho, para dar um placar final à partida. Mas o destaque vai para a grande jogada do Vitinho. O tempo todo, vai na linha de fundo, daquela primeira olhada para a área, daquela segunda, cruzamento sai perfeito dele, o Cris Ramos, centroavante alto, participando da jogada. E o Jefinho muito esperto, aproveitando essa defesa do Ceará, batendo cabeça para marcar o segundo gol do Botafogo. E dar placares finais à partida já aos 32 minutos do segundo tempo. Já era um momento aqui do jogo que já tinha entrado o Arthur no lugar do Correia, já era um Botafogo que buscava até mais defender 1-0 do que tentar fazer o segundo gol, mas a oportunidade apareceu, o Botafogo foi lá e fez. Grande vitória do Botafogo fora de casa para deixar o time vivo no campeonato e mostrar que não está morto como muita gente pensa. É um ano difícil para o Botafogo, mas é um ano que o Botafogo ainda consegue competir pelo menos por uma vaga direta em Libertadores da América, para não deixar o ano ir todo pro ralo abaixo. Foi um jogo que realmente no segundo tempo não tivemos tantas coisas assim, fora o gol do Botafogo. Mas volto a repetir, um jogo interessante do Correia, um jogo mais uma vez interessante do Santi Rodrigues sendo decisivo, o Cris Ramos participando bastante, principalmente depois que ele faz o gol, ele pega bastante confiança e começa realmente a melhorar na partida, o Jefinho voltando a marcar gol, o Nilton fazendo um jogo extremamente consistente, o Alan hoje fez uma boa partida também, teve alguns desarmes interessantes, o Cuiabano sofreu no primeiro tempo, mas no segundo tempo conseguiu melhorar na marcação. Hoje a gente não teve um Cuiabano tão ativo, né, no ataque, mas um Cuiabano que soube, pelo menos no segundo tempo, se posicionar e defender bem ali os espaços. Um Vitinho que no primeiro tempo atacou pouco, na bola que atacou quase dá uma assistência para o Santi Rodrigues, uma boa trama entre ele e o Alan, e na segunda etapa o Vitinho faz toda a jogada ali que vai dar o segundo gol do Botafogo. Não conta como assistência para o Vitinho, mas ele fez a jogada toda, como eu já destaquei aqui para vocês. O David Ricardo e o Marçal também participando bem do jogo, fizeram um bom jogo do dupla de zaga do Botafogo em relação ao Pedro Raul. É claro que o Ceará teve algumas oportunidades, mas o Botafogo conseguiu defender bem também. Então, no geral, um jogo do Botafogo equilibrado, não foi uma partidaça, nossa, jogou muito, mas tivemos essas participações pontuais que dá pra gente trazer um destaque aqui pra vocês. E é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Tem que deixar o like, tem que se inscrever no nosso canal e tem que ativar o sininho pra você não perder nada que eu publicar aqui. Deixa aí embaixo também a opinião de vocês sobre o jogo. Gostaram do vídeo? Deixa o like, compartilha em todos os grupos aí de Botafogo e do WhatsApp, porque eu volto a repetir, cara, não tem outro canal de Botafogo que traz análise tão mastigadinha aqui pra vocês, tão completa, cara. Então dá valor. E é isso. Fui.